Saudações, me chamo Milena, estou falando aqui do Templo das Almas, na Vila Pagã. Eu sou condutora do Panteão Eslavo, dentro do Círculo Piaga, e também sou pesquisadora, sou antropóloga, que conduzo pesquisas ao redor do paganismo contemporâneo, do fenômeno neopagão. E eu me encontro, então, dentro de uma área de estudos chamada Estudos Pagãos. E os estudos pagãos, desde os anos 90, vêm se conformando como um campo de estudos ao redor das práticas de revisitação e revivalismo dos paganismos históricos europeus, mas que vem se conformando como um fenômeno de uma escala mais global, desde a Anglo-Saxônia, ali Europa e Estados Unidos, mas também que chega atualmente até a América Latina. Então, os estudos pagãos vão prestar atenção nas práticas, nas experiências, na formação de comunidades religiosas ao redor de uma percepção sagrada da natureza. A natureza como locus, o lugar de manifestação de divindades, de deuses, de espíritos, de elementais. Então, os estudos pagãos vêm se conformando como esse campo de estudos que observa a formação dessas comunidades religiosas e as suas práticas sociais, culturais, espirituais. E esse campo de estudos nos dá alternativas de pensar os modos de fazer, de praticar, de formar liturgias e sociocosmologias ao redor dessas práticas que têm a natureza como seu lugar de percepção do sagrado. E os estudos pagãos, ele se conformou como um campo de estudos ali no fim dos anos 70, principalmente, onde se viu a necessidade de pensar o paganismo para além da religião, porque o paganismo se conforma como um movimento cultural que expande a religião. Então, a criação de um campo de estudos específico sobre o paganismo, ali que excede o campo da religião e que criam na ideia de processos criativos de criar formas de experimentar a manifestação desse sagrado, com práticas de rituais, de liturgias, de formação de sociocosmologias que estruturam e organizam essa manifestação sagrada do lugar, da natureza, do ambiente, da paisagem. Então, o campo de estudos dos estudos pagãos vem pensando os modos de fazer, de experimentar dessas comunidades religiosas, mas também não só religiosas, que revisitam esses paganismos históricos e que dão uma roupagem moderna e contemporânea às suas práticas, aos seus cultos. Os estudos pagãos, então, prestam atenção tanto aos efeitos mais globais do paganismo, da rede transnacionalizada, da rede mais ampla, que conforma, então, de uma forma mais geral, o que é o fenômeno do paganismo contemporâneo, mas também o paganismo hoje ele se reterritorializa, ele produz efeitos de sentido locais. E esses efeitos de sentido locais têm a ver com a própria dinâmica do grupo e da comunidade que pratica de forma específica o paganismo. O caso da Vila Pagã, por exemplo, se reterritorializa porque tem a ideia da revisitação do paganismo histórico, mas produz efeitos de sentido locais porque está localizado, por exemplo, em meio à mata de cocais piauiense. Então, o bioma, que é então o lugar que é sacralizado, dá a forma de como o movimento se organiza e se estrutura. Então, o protagonismo do lugar, da paisagem, do ambiente, ele produz a dinâmica e a organização interna de um grupo, que não deixa de estar localizado na escala mais ampla do movimento, mas que produz diferentes efeitos de sentido locais. Os estudos pagãos, então, vêm ganhando força agora no Brasil, prestando atenção em todo o movimento desde os anos 70 nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil vem ganhando força, colocando de como esse movimento acontece a partir da América Latina. E hoje nós temos poucas produções ainda no Brasil que excedem a religião, né? Estão presentes nas áreas das ciências da religião também, mas na história, na antropologia e na sociologia, nas ciências humanas que vem pensando a formação de comunidades religiosas, sociais e culturais ao redor da formação do sagrado. E os estudos pagãos, então, como um campo que excede a religião, nos mostra a emergência de pensar a organização e a estruturação dessas comunidades e suas influências sociais, políticas e econômicas também. Então, os estudos pagãos, eles nos fornecem alternativas metodológicas, teóricas e experimentais e empíricas de pensar a experiência contemporânea da percepção do sagrado e da formação de liturgias e comunidades religiosas
desses sujeitos que experimentam a natureza como manifestação do sagrado.